A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui para mais um dia da nossa leitura diária da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos. Eu já quero te pedir para se inscrever no canal, deixar a tua curtida e também compartilhar essa live em nome de Jesus. Amém? Isso é para a palavra de Deus. Então, abençoe alguém enviando a palavra para ela, em nome de Jesus. E também habilite o sininho para que você receba todos os vídeos, a notificação de todos os vídeos desse canal em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, teu Filho, nós entramos, Senhor, em tua presença, Pai, nesse tempo, Pai, de leitura, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha, Senhor, a contemplar e dar revelações, Pai, à nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos dar continuidade no primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Genealogia desde Adão até Noé, os filhos de Noé e seus descendentes. Adão, Sete, Enos. Cainã, Maalalel, Jared. Enoque, Metusalém, Lameque. Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabiteca. E os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou os judeus, e os anameus, e os leabeus, e os naftueus, e os petruzeus, e os caslueus, dos quais procederam os filisteus, e os caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemareus, e os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, Elude, e Arã, e Uz, e U, e Jéter, e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Ávila, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael.
Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Adbeel, e Mibizão. Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã e a Joquizã, e a Medã e a Midiã, e a Isbaque e a Sua, e os filhos de Joquissã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá e Éfer, e Enoque, e Ábida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz e Reuel, e Jeús, e Jalão e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã e Omar, Ezefi, e Gaetã, e Kenaz, e Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, e Sobal, e Gibeão, e Aná, e Dissom, e Ezer, e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal eram Aliã e Manaate, e Ebal, Sefo e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aias e Aná. O filho de Aná foi Dizom. E os filhos de Dizom foram Anrão e Esbã, e Itrã e Querã. Os filhos de Ézer eram Bilã e Zaavã, e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome de sua cidade Dinabá, e morreu Belá e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da cidade Avite. E morreu Haddad e reinou em seu lugar Sanlá, de Masreca. E morreu Sanlá e reinou em seu lugar Saul e de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aqubor. E morrendo Baal-Anã, Haddad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, e a filha de Mesaabe. E morrendo Haddad, foram príncipes em Edom, o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Capítulo 2. Os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém,
Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Zerá, Zinri e Etã e Emã e Calcol e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jerameel, e Rão e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe e Azael ao todo mês. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote os filhos desta foram estes, Jezer, e Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efratá, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Quenate, e seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efratá, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecua. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orém, e Ozem, e Aias. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Mas, Ejamim e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jadá. E os filhos de Samai, Nadab e Abisur. E era o nome da mulher de Absur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas, e Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, porém, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Efilau, e Efilau gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleasa, e Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama, e foi o filho de Caleb, irmão de Jerameel, Messa, seu primo. Este foi o pai de Zife, e Maressa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapuá, e Requém, e Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém
gerou a Samai, e foi o filho de Samai Maom, e Maom foi pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Caleb, teve a Arã e a Moza, e a Gazes, e Arã gerou a Gazes. E foram os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Gesã, e Pelete, e Efá, e Saaf. De Maacá, a concubina, gerou Caleb a Seber e a Tirana. E a mulher de Saaf, pai de Madimana, teve a Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeá. E foi a filha que Caleb Axa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Uro, primogênito de Efratá. Sobal, pai do Kiriate Jearim. E Salma, pai dos Belemitas. E Arefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé, e metade dos Menuítas. E as famílias que Kiriate Jearim foram os Itritas, e os puteus, e os sumateus, e os misraeus. Destes saíram os zorateus e os estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e o netofatistas, e Atarote, Bet, Joabe, e metade do Manatitas e os Zoreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. Descendentes de Davi. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, o segundo Daniel de Abigail a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias de Abital, o sexto Itreão de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia e Sobabe, e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bate-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, e Elisama, e Elifelete, Enogá, Enefeg e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acas, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, e Pedaias, e Senazar, Jecâmias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaias, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, sua irmã, e Azuba, e Oel, e Berequias, e Azadias, e Juzabe, e Zede. 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelátias e Jesaías. Os filhos de Refaias, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaias, e os filhos de Semaias, Atos e Igal, e Barias e Nearias, e Safate. 6 ao todo. E os filhos de Nearias, Elioenai e Ezequias, e Asricão,
3 ao todo. E os filhos de Elioenai, Odavias, e Eliasibe, e Pelaias, e Acube, e Joanã, e Delaias, e Anani, 7 ao todo. Capítulo 4. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez e Esrom, e Carme, e Ur, e Sobal, e Reaias, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Orateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel e Isma, e Idbas, e era o nome de sua irmã, Azeleopone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão e a Éfer, e a Temene, e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Isa e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Pazeia, e a Teiná, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraias, e filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraias gerou a Joabe, pai dos do vale, dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá, Kenaz, e os filhos de Jealelel, Zife e Zifa, Etíria e Azareel. E os filhos de Ezra, Jeter, Emered e Éfer e Jalom. E ela teve mais a Miriam e Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa, e estes foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Aminon, e Rina, e Ben-Anã, e Tilom, e os filhos de Isis, Zoete e Ben-Zoete, os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Elada, pai de Maressa, e Selá, foi também das famílias da casa dos obreiros de linho em Bet-Asbeia, como também Joquim e os homens de Cozeba, e de Joás e de Saraf, que dominaram sobre os Moabitas, e de Jazubileém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados, estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibizão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Amoel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto quanto as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba e em Molada, em Azar Sual, e em Bila e em
e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã e Aim, e Rimon e Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe e Janleque e Josã, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraias, filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, e Jesuaias, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaias, filho de Sinri, filho de Semaias. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas, e acharam pasto fértil e terra espaçosa, e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam dali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até ao dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelátias, e a Nearias, e a Refaias, e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos Amalequitas, e habitam ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, estes, Enoque, e Palu, e Esrom e Carme. Os filhos de Joel, Semaias, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaias, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Asas, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nebo e Baal-meon, e também habitaram da banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã até Salca. Joel foi chefe, e Safã o segundo, porém Janai e Safate ficaram em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael e Mesulão, e Seba, e Jorai, e Jacã, Ezia e Éber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Ai, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã, e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até às suas saídas.
Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos que traziam escudos, espada e entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja e fizeram guerra aos agarenos como a Getur e a Nafis e a Nodab, e foram ajudados contra eles e os garenos. E todos quanto estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja. Ele lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas e 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon, e Senir e o monte Hermon, e eles se multiplicaram. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer e Ize, e Eliel e Asriel, e Jeremias e Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala e a Abor e a Ara e ao rio Gozã até o dia de hoje. Capítulo 6. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Anrão, Eizar e Hebron e Uziel. E os filhos de Arão e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua. E Abisua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraias, e Zeraias gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraias, e Seraias gerou a Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Arão e Izar, e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni seu filho, Jaate seu filho, Zima seu filho, Juá seu filho, Ildo seu filho, Zerá seu filho, Jeaterai seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab seu filho, Corá seu filho, Assir seu filho, Eucana seu filho, Ebeazaf seu filho, Azir seu filho, Taate seu filho, Uriel seu filho, Uzia seu filho e Saul seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai seu filho e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasni,
seu primogênito, e o segundo, Abias, os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, e seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Azaias. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Ocana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de filho de Toá, filho de Zuf, filho de Ocana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Ocana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo na casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraias, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimás. E estas foram as suas habitações segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os seus arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Líbina, e os seus arrabaldes, e Jatir, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Ilém, e os seus arrabaldes, e Debir, e os seus arrabaldes, e Azã, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba, e os seus arrabaldes, e Alemete, e os seus arrabaldes, e Anatote, e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da tribo da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bazã tiveram 3 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, e deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo, se lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes nas montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arrabaldes, e Joquimeão e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileão e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã e em Bazã,
e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e da Berate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Aser, Masal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes, e Ucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes em Galiléia e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimono e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jazá e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, e Jazer e os seus arrabaldes. Capítulo 7. Descendentes de Issacar. E quanto aos filhos de Issacar foram Tola e Puva, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi e Refaias e Jeriel e Jamai, e Ibizão e Samuel, chefes das casas de seus pais, e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael e Obadias, e Joel e Isias. Todos estes 5 foram chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer, e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira e Joás, e Eliezer, e Elioenai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados pela sua genealogia, segundo as suas gerações, e chefe das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús e Benjamim, e Eude, e Kenaanã, e Getã, e Tarsis, e Aissaar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército à peleja. E Supim e Upim, filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel e Guni, e Jezer e Salum, filhos de Bila. Descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina Assira teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo, Zelofeade. E Zelofeade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, chamou o seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã Amolequete, teve a Isode, e a Abiezer, e a Macla. E foram os filhos de Semida, Aiã, e Siquém, Elique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela,
e Ezer e Eleade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados, pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzen-Seera. E foi seu filho Refa, e Recefe, e Tela, seu filho, Etaã, seu filho, e seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gézer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição até Aia, e os lugares da sua jurisdição, e da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Taanaque e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel, descendentes de Aser. Os filhos de Aser foram Imna e Isva, e Isvi e Berias e Será sua irmã. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel, este foi o pai de Birzavite. E Éber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque e Bimal, e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai e Roga, e Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão Elen, Zofá e Imna, e Seles e Amal. Os filhos de Zofá, Suá e Arnefer, e Suá e Beri, e Inra, e Bezer, e Ode, e Samá, e Silsa, e Itrã, e Beera. E os filhos de Jeter, Jefoné e Pispa, e Ara. E os filhos de Ulá, Ara e Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Aser, chefes das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes e contados nas suas genealogias. No exército para a guerra foi seu número de 26.000 homens. Amém, povo de Deus? Aqui nós terminamos mais uma leitura diária da Bíblia Sagrada, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.